Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, o seguinte: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meu irmão, minha irmã, o cenário histórico em que o profeta Isaías pronuncia estas palavras de imensurável peso teológico é o exílio babilônico. Eles estavam exilados na Babilônia. O povo de Deus encontrava-se com a alma dilacerada, desterrado, vivendo sob o peso da opressão de um império que era, digamos, implacável. Eles olhavam para as circunstâncias e viam apenas o fim. Sentiam o cansaço físico que se transformava em uma anemia espiritual muito profunda. No entanto, é precisamente quando a força humana atinge o marco zero que a soberania divina se manifesta com maior esplendor. Esse texto bíblico de Isaías, capítulo 40, inicia esse trecho com uma declaração essencial sobre o caráter de Deus. O texto aqui mostra que o Senhor não é um mero observador da nossa fraqueza, mas o doador ativo da energia espiritual. Ele dá força ao cansado, é isso que diz aqui o versículo bíblico. A palavra usada no texto original aponta para um vigor que reconstrói a estrutura que foi quebrada. E ele vai além ao dizer que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, nós vemos aqui uma matemática, eu diria, uma matemática divina. Multiplicar o nada. O homem diz que zero multiplicado por qualquer número continua sendo zero. Mas o Criador do universo pega a nossa ausência total de energia e a transforma em potência máxima para a glória do seu nome. Incrível, não é? À medida que mergulhamos nessa profundidade teológica, aí vamos percebendo que o profeta Isaías faz uma comparação muito realista com as fases mais vigorosas da vida humana. Ele menciona aqui que os jovens, no versículo 30, os jovens se cansarão. E também diz que os jovens se cansarão e se fadigarão. E ele fala que os moços certamente cairão. Então, na lógica natural, o jovem é o ápice da resistência, da velocidade e também da vitalidade. Mas a revelação divina nos alerta que até mesmo a fonte humana mais robusta de energia tem um limite intransponível e está sujeita à falência. Por isso que ele usa a expressão jovem e moço. A força natural, ela é finita. Ela se esgota diante das pressões psicológicas, das crises existenciais pelas quais nós passamos e também dos desertos espirituais, que também nós atravessamos. O segredo da resiliência cristã não reside, portanto, em possuir uma juventude eterna ou uma mente inabalável por esforço próprio, mas sim no verbo que ancora o versículo seguinte, que diz que os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, versículo 31. Esta espera, na teologia bíblica, jamais deve ser confundida com uma passividade indolente ou com braços cruzados diante do destino. A palavra, ele diz, os que esperam no Senhor, o verbo esperar aqui, traz a ideia de trançar cordas, de se entrelaçar firmemente a algo. Esperar no Senhor significa trançar a nossa fraqueza na força imutável de Deus, até que nos tornemos uma corda
extremamente resistente, chegando ao ponto de se tornar indestrutível. É uma dependência ativa, uma confiança inabalável que se alimenta da oração e da palavra de Deus, enquanto o milagre não se materializa diante dos nossos olhos. E qual é a consequência, o resultado disso aqui? Né? No versículo 31 ele aponta, né? É uma consequência gloriosa, né, desse entrelaçamento com a divindade. Aqui o texto responde que os que esperam dessa maneira no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Eles subirão com asas como águia. Então Deus escolheu a mais majestosa das aves, não apenas pela sua beleza estética, mas principalmente pelo seu comportamento diante das situações adversas da vida. A águia é uma ave que possui uma anatomia projetada para as alturas, e é exatamente aqui que reside uma das mais belas ilustrações para a nossa caminhada cristã. Na vasta criação, a águia reina quase absoluta nos céus, mas ela possui um inimigo, eu diria um inimigo direto e declarado, um perseguidor audacioso. Trata-se do corvo negro. O corvo é uma ave menor, que se alimenta muitas vezes das carcaças, representando perfeitamente o espírito de acusação, de fofoca, de retaliação humana, que tentam nos paralisar, que tentam impedir o nosso avanço. O corvo negro, contudo, é um ser, eu diria, covarde. Por quê? Ele sabe que se ele enfrentar a águia de frente com as suas garras afiadas e seu bico poderoso, ele será estraçalhado em segundos. E é por isso que o corvo negro nunca ataca a águia pela frente. O corvo ataca a águia por trás. Enquanto a águia está focada em seu voo, executando a sua missão, o corvo negro se aproxima de mansinho e pousa sorrateiramente nas costas da águia, daquela ave tão majestosa. E aí ele começa a bicar o seu pescoço. Ele faz barulho, provoca dor, tenta desestabilizar o voo e faz de tudo para puxar a águia para o chão, para derrubar a águia. Olha, muitos de nós, nos nossos dias, quando somos atacados pelos corvos da vida, sejam eles as calúnias, as injustiças no ambiente de trabalho ou qualquer ambiente, as crises familiares ou, eu diria, os sussurros do inimigo na nossa alma, nós temos a tendência imediata de reagir na força da carne. Queremos bicar de volta, queremos virar o pescoço, iniciar uma briga em pleno ar, em pleno voo, em plena trajetória de vida. Gastar a nossa preciosa energia gritando, reclamando e tentando provar que estamos certos. Mas a reação da águia é algo extraordinário. A reação dela diante do ataque do corvo negro nos ensina uma lição de profunda sabedoria espiritual e elegância celestial. Veja bem, a águia, ela não revida, ela não entra em uma luta corporal, ela não gasta as suas forças e a sua energia grasnando contra o seu agressor e não se inclina para o nível dele. A águia toma uma ação extremamente exemplar, que serve de bússola para todo cristão que deseja viver em santidade. Ou seja, a águia simplesmente abre ainda mais as suas asas gigantescas e começa a subir, a subir, a subir. Ela sobe, sobe e sobe cada vez mais alto. Ela ignora os bicados das suas costas e foca toda a sua energia restante em ganhar altitude. E aí ela cruza a barreira das nuvens e continua subindo em direção ao céu. O que acontece a seguir, depois que ela sobe muito, é um fenômeno
biológico e espiritual extraordinário. Ou seja, à medida que a águia sobe, ela atinge altitudes onde o ar se torna extremamente rarefeito, onde o oxigênio vai escasseando e a pressão atmosférica vai mudando drasticamente e o frio vai se intensificando na medida em que ela vai subindo. Só que tem um detalhe interessante. A águia foi anatomicamente e perfeitamente projetada por Deus para suportar esse ambiente de extrema altitude e de climas muito baixos. Os seus pulmões e os seus olhos resistem à atmosfera do topo do mundo. No entanto, o corvo negro não tem essa mesma estrutura. O corvo é uma ave das planícies, é uma ave dos lixões, das baixitudes. Quando a águia atinge a estratosfera espiritual, o corvo negro começa a ficar sem fôlego, lhe falta oxigênio. Ele tenta bicar, mas já não tem mais forças, a sua resistência está sendo minada. Ele tenta respirar, mas o ar não entra mais em seus pulmões e sem oxigênio. Tonto e completamente esgotado pela altitude que não lhe pertence, o corvo simplesmente perde o controle, desaba, apaga e cai em queda livre em direção ao solo, sem que a águia tenha precisado sequer desferir um único golpe contra ele. E lá em cima, na paz do céu, limpo, acima de qualquer tempestade, a águia permanece voando, soberana e completamente intacta. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, essa simples ilustração, que é tão magnífica, resume com precisão o que Deus espera de nós quando o versículo afirma que nós subiremos como águia, com asas como águia. E diante das provocações do inferno e das mesquinharias deste mundo, o cristão nunca deve se rebaixar ao nível dos seus agressores, dos seus acusadores. Não. Se você responder à altura da ofensa, na verdade você está descendo para o terreno do corvo negro. Se você perder a razão, se deixar contaminar pela amargura e gastar os seus dias planejando vingança ou remoendo o que lhe fizeram pelas costas, você está, na verdade, permitindo que o corvo negro guie o seu voo, comande sobre você. O segredo da vitória cristã é a altitude espiritual. Por isso que o Senhor nos disse que aqueles que confiam no Senhor voarão como águias nas alturas. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, quando o ataque vier dobre os seus joelhos, busque a presença do Altíssimo, mergulhe na palavra e suba degraus de adoração, de jejum, suba degraus de santidade, suba em amor por aqueles que lhe perseguem. Deixe que o peso da glória de Deus lhe eleve a um lugar onde o diabo e as suas ferramentas humanas jamais conseguirão respirar. Na atmosfera da adoração pura e da dependência total do Senhor, todo espírito de intriga, espírito de inveja, espírito de contenda, espírito de destruição, espírito de fofoca, tudo isso sufoca e cai por terra sozinho. Deus não lhe chamou para viver debatendo na lama com os corvos, não. Ele lhe fez forte e lhe capacitou para voar e voar alto, como a águia. Portanto, permaneça nas alturas da graça, corra sem se cansar, caminhe sem desfalecer e desfrute da renovação diária que somente o braço do Deus Todo-Poderoso pode conceder à sua vida. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.